Aos 32 anos, Rafa Silva fez algo que poucos esperavam. Durante grande parte da sua carreira, foi o símbolo do silêncio. Um jogador rápido, decisivo, capaz de mudar jogos em segundos, mas quase invisível fora das quatro linhas. Nunca procurou polêmicas. Nunca respondeu a críticas. Nunca apontou o dedo a ninguém. Pelo menos, não em público. Mas, nos bastidores do futebol português, a história sempre foi outra. Pessoas próximas revelam que Rafa carregou durante anos um peso que poucos compreenderam. Expectativas exageradas, decisões inexplicáveis, momentos em que sentiu que dava tudo e recebia quase nada em troca. Houve períodos em que a frustração se acumulou em silêncio, transformando-se em algo mais profundo. Por que razão um jogador no auge, peça fundamental do Benfica e presença constante na seleção, chegaria a esse limite? O que aconteceu realmente nos balneários fechados, nas conversas privadas, nos episódios que nunca chegaram ao público? Agora, esse silêncio começa a rachar. E com ele surge uma lista delicada. 5 nomes, 5 histórias, 5 relações que deixaram marcas que ainda hoje não desapareceram. A partir daqui, já não falamos apenas de futebol. Falamos de orgulho, feridas e escolhas que mudaram uma carreira. E assim, chegamos à lista. 5 nomes, 5 histórias escondidas. Começamos com o número 5. Número 5. Jorge Jesus. Quando Rafa Silva regressou ao Benfica, muitos acreditavam que finalmente teria estabilidade. O clube que o projetou parecia o lugar ideal para atingir o auge. Mas nos bastidores, a relação com Jorge Jesus começou a gerar tensão muito antes de se tornar visível para o público. À primeira vista, tudo parecia normal. Rafa jogava, marcava, decidia jogos importantes. No entanto, segundo relatos de pessoas próximas ao balneário, existia um desconforto crescente. Jorge Jesus exigia intensidade máxima, disciplina tática absoluta e uma obediência quase cega às suas ideias. Para muitos jogadores, isso era rotina. Para Rafa, tornava-se sufocante. Insiders afirmam que houve várias conversas privadas em que o jogador tentou explicar que rendia melhor com liberdade, explorando espaços, jogando por instinto. Mas essas tentativas eram frequentemente interpretadas como resistência ou falta de compromisso. Em mais de uma ocasião, Rafa ouviu frases duras, ditas num tom que ultrapassava o limite profissional. O momento de ruptura silenciosa aconteceu num jogo decisivo, quando Rafa foi substituído cedo, apesar de estar entre os mais perigosos em campo. No banco, evitou reagir. Não discutiu, não reclamou. Mas, por dentro, algo se quebrou. Testemunhas garantem que, no balneário, o ambiente ficou pesado. O treinador falou. Rafa ouviu. E ficou em silêncio. Um silêncio carregado de frustração. As consequências não foram imediatas, mas profundas. A confiança começou a oscilar. Cada erro parecia pesar mais. Cada substituição era sentida como um recado pessoal. Segundo pessoas próximas, foi nesse período que Rafa começou a questionar se o seu perfil discreto era visto como fraqueza num ambiente dominado por vozes fortes e egos inflados. Curiosamente, nunca houve uma explosão pública, nenhuma discussão aberta. Nenhuma frase polêmica nos jornais, apenas distanciamento, um respeito frio, quase mecânico. Quando Jorge Jesus deixou o clube, muitos esperavam um Rafa mais leve, mas as marcas daquele período permaneceram. Hoje, ao olhar para trás, Rafa não fala em ódio, fala em desilusão, em sentir que, mesmo entregando resultados, nunca foi realmente compreendido. E este é apenas o começo, porque os próximos nomes desta lista tocam feridas ainda mais profundas. Número 4. Fernando Santos. Para muitos jogadores portugueses, vestir a camisola da seleção é o ponto mais alto de uma carreira. Para Rafa Silva, durante muito tempo, foi também uma fonte silenciosa de frustração. Não por falta de talento, não por falta de entrega, mas por uma sensação constante de não pertencer verdadeiramente ao plano.
Nos primeiros anos, Rafa aceitava tudo em silêncio. Convocações esporádicas, minutos reduzidos, entradas tardias em jogos já resolvidos ou perdidos. Sempre que tinha oportunidade, tentava mostrar serviço, arrancava, criava desequilíbrios, mudava o ritmo. Mas, jogo após jogo, a sensação repetia-se. Nunca era suficiente. Insiders da seleção recordam que Fernando Santos valorizava acima de tudo segurança, disciplina defensiva e previsibilidade tática. Rafa representava o oposto, um jogador de instinto, improviso, risco, e isso gerava desconfiança. Em reuniões técnicas, o seu nome surgia muitas vezes acompanhado da mesma dúvida: serve para este tipo de jogo? O momento mais duro aconteceu antes de uma grande competição. Rafa vinha de uma das melhores fases da carreira no Benfica. Esperava, finalmente, um papel mais relevante. Mas, durante o torneio, viu-se novamente relegado para o banco. Jogos inteiros sem sair para aquecer. Olhares perdidos para o relvado. Silêncio absoluto. Testemunhas afirmam que após um desses jogos, Rafa permaneceu sozinho no balneário durante longos minutos, já depois de todos terem saído. Não houve discussão, não houve confronto, apenas a confirmação de algo que ele já sentia. Na seleção, era sempre uma opção, mas nunca uma prioridade. As consequências foram profundas. A motivação começou a desaparecer. A confiança com a camisola nacional nunca se consolidou. Segundo pessoas próximas, houve momentos em que Rafa ponderou afastar-se definitivamente da seleção, cansado de lutar contra uma parede invisível. Fernando Santos nunca o criticou publicamente. Pelo contrário, elogiava o seu profissionalismo, mas esse respeito formal não apagou a ferida, porque para Rafa, ser chamado não bastava. Ele queria sentir-se necessário. E à medida que avançamos nesta lista, as histórias tornam-se ainda mais pessoais, porque o próximo nome não vem do banco, vem de dentro do próprio balneário. Número 3. Pizzi. Durante anos, Rafa Silva e Pizzi foram apresentados como duas faces da mesma engrenagem ofensiva do Benfica, um explosivo, vertical e imprevisível, o outro cerebral, organizado, influente dentro e fora do campo. Para o público, a convivência parecia natural. Para quem conhecia os bastidores, a relação era bem mais complexa. Segundo relatos de pessoas próximas ao balneário, existia uma tensão silenciosa que nunca chegou aos jornais. Não era uma rivalidade aberta, mas uma disputa subtil por espaço, estatuto e influência. Pizzi era voz ativa, falava com treinadores, orientava colegas, tinha peso nas decisões. Rafa, pelo contrário, preferia o silêncio. E nesse ambiente, o silêncio muitas vezes era interpretado como ausência. Insiders afirmam que, em vários momentos decisivos, Rafa sentiu que o jogo coletivo era moldado para potenciar uns, enquanto limitava outros. Movimentos pedidos em campo que contrariavam o seu instinto. Funções que o afastavam da zona onde era mais letal. Tudo em nome de um equilíbrio que, na prática, beneficiava quem controlava o ritmo. O ponto de ruptura não aconteceu num jogo perdido, mas numa vitória. Um daqueles jogos em que Rafa foi decisivo, marcou, criou desequilíbrios. No final, no entanto, o discurso no balneário destacou outros nomes, outras ações, outros líderes. Testemunhas lembram-se do olhar de Rafa naquele momento, não de raiva, mas de desilusão profunda. Houve conversas privadas, algumas diretas, outras cheias de subentendidos. Rafa nunca acusou ninguém frontalmente, mas deixou claro, a pessoas próximas, que se sentia invisível num grupo onde a influência falava mais alto do que o rendimento puro. Para ele, era difícil aceitar que a hierarquia se sobrepusesse ao que acontecia dentro das quatro linhas. As consequências foram internas e duradouras. Rafa continuou profissional. Continuou a decidir jogos. Mas algo mudou. Tornou-se ainda mais reservado, menos envolvido, mais distante das dinâmicas de grupo.
Segundo quem o acompanhava de perto, foi nesse período que ele percebeu que nem todos os conflitos precisam de gritos para deixar cicatrizes. Curiosamente, nunca houve uma quebra pública entre os dois. Apenas um afastamento gradual, um respeito frio, uma parceria funcional, mas vazia de confiança. E o mais inquietante é que os próximos nomes desta lista não falam apenas de futebol ou estatuto. Falam de momentos em que Rafa sentiu que o problema não estava à sua volta, mas dentro de si. Número 2. Portugal National Football Team. Durante muito tempo, Rafa Silva acreditou que o problema estava sempre fora dele, no treinador, no sistema, nos companheiros. Mas o segundo nome desta lista é diferente. Não é uma pessoa, é uma instituição. É a camisola que ele sonhou vestir desde criança e que acabou por se tornar o maior peso da sua carreira. Para Rafa, a seleção nunca foi um lugar de conforto. Desde as primeiras convocações, sentiu que entrava sempre em desvantagem. Outros jogadores tinham margem para errar. Ele, não. Cada toque falhado era ampliado. Cada decisão arriscada era vista como irresponsável. Nos treinos, dava tudo. Nos jogos, jogava com medo de errar. Insiders recordam que havia uma pressão invisível, mas constante. Rafa sabia que estava sempre em avaliação, nunca consolidado, nunca indiscutível. Isso criou um bloqueio psicológico profundo. Um jogador conhecido pela leveza e criatividade começava a jogar travado, calculista, distante da sua própria natureza. O momento mais simbólico aconteceu quando, após mais uma competição internacional, Rafa percebeu que o seu papel nunca iria mudar. Entrava tarde, saía cedo, e quando não jogava, era esquecido. No balneário, sentia-se deslocado, como se estivesse sempre a ocupar um lugar que, para outros, nunca esteve verdadeiramente reservado. Pessoas próximas afirmam que foi aí que Rafa começou a questionar-se seriamente. Não apenas sobre o seu lugar na seleção, mas sobre a sua identidade como jogador. Será que o seu estilo tinha espaço naquele contexto? Ou será que estava condenado a ser sempre o diferente? As consequências foram silenciosas, mas devastadoras. Cada convocatória deixava de ser motivo de orgulho e passava a ser um teste emocional. Segundo fontes próximas, houve noites de insônia, dúvidas profundas e até a ideia de recusar futuras chamadas. Este conflito não deixou manchetes, não gerou escândalos, mas corroeu por dentro. Porque quando um jogador perde a alegria de representar o seu país, algo essencial se quebra. E agora resta apenas um nome, o mais difícil, o mais doloroso, aquele que Rafa demorou mais tempo a aceitar. Número 1. Rafa Silva. O nome mais difícil desta lista não vem de um treinador, nem de um colega, nem de uma instituição. Vem do espelho. Durante muito tempo, Rafa Silva lutou contra algo que quase ninguém via: a sua própria natureza. Desde cedo, Rafa percebeu que o futebol moderno premiava quem falava alto, quem exigia, quem se impunha no balneário. Ele nunca foi assim. Preferia responder em campo, correr, decidir, desaparecer depois do apito final. Mas, com o passar dos anos, começou a sentir que essa postura era interpretada como fragilidade. Insiders revelam que houve momentos em que Rafa se culpou por tudo o que correu mal: as substituições, a falta de continuidade, a sensação de nunca ser prioritário. Em vez de confrontar, calava-se. Em vez de exigir, aceitava. E esse ciclo tornava-se cada vez mais pesado. O ponto de ruptura aconteceu longe dos estádios. Numa fase particularmente exigente da carreira, Rafa questionou se estava disposto a continuar a sacrificar o seu equilíbrio emocional para se encaixar num modelo que não o representava. Pessoas próximas falam de um jogador exausto mentalmente, cansado de provar, cansado de justificar o seu valor. A decisão mais simbólica veio depois. Rafa afastou-se da seleção, não com acusações, não com declarações bombásticas, apenas com silêncio. Um silêncio que dizia mais do que qualquer entrevista.
Pela primeira vez, escolheu proteger-se. Hoje, ao olhar para trás, Rafa não fala em arrependimento. Fala em aprendizagem. Em perceber que nem todas as batalhas precisam de ser travadas. Que nem todo o talento floresce sob pressão constante. O detalhe mais chocante surge quando pessoas do seu círculo íntimo revelam algo que nunca foi assumido publicamente. Rafa sempre soube que, ao manter-se fiel a si próprio, pagaria um preço alto. Ele escolheu não mudar, não gritar, não criar conflitos artificiais para ganhar espaço. Enquanto muitos acreditavam que lhe faltava ambição, a verdade era outra. Faltava-lhe vontade de se tornar alguém que não reconhecia. Essa escolha custou protagonismo, títulos internacionais e um lugar fixo na seleção. Mas salvou algo mais raro no futebol de elite: a identidade. A história de Rafa Silva é um retrato perfeito do espírito de glórias e sombras. Um jogador brilhante, decisivo, respeitado, mas marcado por batalhas invisíveis. O seu percurso mostra que o sucesso nem sempre é medido em números ou troféus, mas na capacidade de sobreviver inteiro a um sistema que muitas vezes exige que os jogadores se percam para vencer. Hoje, Rafa segue o seu caminho com menos ruído e mais paz. Talvez sem o estatuto que poderia ter alcançado, mas com algo que poucos conseguem manter: coerência. Porque, no fim, o futebol também é isto. E muitas vezes a maior vitória acontece longe dos aplausos.